Então, boa tarde. Vocês não querem sentar mais para frente? Oi, tá bom. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo da tarde, o nosso trabalho, agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma vez. E a Juliana vai ler para nós a mensagem do livro Seara dos Médiuns. Haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude, para fugir-lhe ao ensinamento, olvidando que, se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro em desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada alimpa-se na água pura. É impossível, deste modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitar-nos. E, a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caíste, ressurgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Então, nós vamos unir os nossos pensamentos, elevando até o nosso Pai, agradecê-lo por estarmos aqui mais uma vez nesta casa, nesse estudo. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, para que nossa reunião seja tranquila. Agradecemos aos nossos irmãos coordenadores desse trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livre de todo mal, que assim seja. Que a paz de nosso Mestre nos envolva, para que o nosso trabalho seja de grande proveito e que nós tenhamos muita paz, muita tranquilidade. Que assim seja. Então, a Marlene trouxe para nós hoje sobre aconselhamento. Todos já conhecem a Marlene, né? Que é... Boa tarde a todos. Com muita alegria que estamos mais uma vez juntos aqui, fazendo essas reflexões para o estudo de vocês, né? Hoje nós vamos trabalhar sobre o aconselhamento. E como o estudo é mediunidade, vocês vão imaginar, então, o aconselhamento ligado à mediunidade. Se ele é útil, se é viável, se não é viável, né? Então, em primeiro momento, o que é conselho, né? O que é um conselho? Lá no dicionário diz assim, que aconselhar é dar conselhos, né? E que é conselhos? É um parecer que emite para outrem a sua opinião sobre um determinado assunto. Se nós formos verificar, às vezes, quando nós estamos numa necessidade, numa dificuldade, nós sempre gostamos de ouvir o conselho dos outros, né? Mas prestem atenção,
quase sempre nós queremos um conselho que venha ao encontro daquilo que nós já pensamos. Se o conselho vier diferente do que nós imaginamos, nós sabemos que o conselho não é bom, né? Agora, se vem assim de acordo com aquilo que você já imagina, e outro é um bom conselheiro. Mas se nós fazemos aquilo que o outro indicou e não der certo, nós responsabilizamos o outro por aquele conselho. Então, o conselho é meio complicado, né? Tanto é que, na linguagem popular, eles dizem assim, se o conselho fosse bom, ninguém fazia de graça, né? Mas não quer dizer que todas as coisas boas sejam cobradas. Eu não concordo com isso. Mas nós vamos fazer, então, uma reflexão sobre o conselho ligado à mediunidade. Claro que todos nós, como seres que estamos caminhando aqui na Terra, nós somos portadores de inúmeros conflitos, de inúmeras dificuldades. Guardadas as proporções, algumas pessoas têm mais dificuldades, outras têm menos, mas todos nós temos as nossas dificuldades. Muitas delas são oriundas da nossa escala, a grande maioria das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, são gerados aqui mesmo, nessa encarnação. Pelas nossas escolhas, as escolhas que fazemos, algumas não são boas, né? O que é natural. Mas nós temos assim um péssimo hábito, o ser humano, de modo geral, ele tem um péssimo hábito de achar assim, que sempre o outro é que é responsável pelos nossos desacertos, né? Daí sempre nós achamos assim, a minha vida não está muito bem, também porque na família que eu vivo, ou porque a mãe, ou porque o pai, ou porque o irmão, ou porque o marido. Dificilmente nós nos vemos como pessoas maduras e que entendemos que, se nós não estamos bem, é fruto das nossas próprias escolhas. E que nós deveríamos sempre nos responsabilizar por elas. E aprender a lidar bem com isso. Olha, fiz determinada escolha em tal sentido, não deu muito certo, mas algo eu aprendi com isto, porque mesmo as escolhas mal feitas, elas nos trazem ensinamentos, isso não resta dúvida. No mínimo, é não repetir aquilo mais, né? Embora muitas vezes a gente até repita aqueles erros que cometemos. Mas o ser adulto, o ser maduro, é aquele que faz as suas escolhas e que se responsabiliza por elas. Esse é um ser maduro. E olhando pelo lado espiritual, cada vez mais os espíritos querem isso de nós. Que nós aprendamos a nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Se elas não forem boas, que nós façamos o aprendizado e que nos responsabilizemos por aquilo. Isso é o caminhar, isso é a evolução. É assim que nós caminhamos. Mas existe ainda, em todos nós, alguns mais, outros menos, aquela tendência assim, que o outro podia me orientar, podia fazer, né? Podia me dar uma opinião. E, às vezes, quando as nossas escolhas não são muito acertadas, nós sempre responsabilizamos os outros, porque é uma situação mais cômoda. E quando se trata de mediunidade, então, os outros adoram, né? Se eles percebem que alguém é médio, sabe que alguém é médio, já quer saber que aquele médio possa fazer a ponte, fazer o canal, para dar respostas, vamos dizer assim, do além, para as nossas dificuldades, para os nossos conflitos, para as nossas escolhas, e essa postura é excessivamente imatura. Então, quem realmente conhece a doutrina espírita, sabe que não é assim que funciona. Sabe que não é assim que funciona. Primeiro, porque os espíritos que são esclarecidos, os espíritos que são os espíritos de luz, eles respeitam essencialmente o nosso livre-arbítrio. Nenhum espírito esclarecido, nem mesmo o nosso anjo guardião, que ele é designado por Deus para acompanhar a nossa trajetória, ele não se nos apresenta e diz, faça isso ou faça aquilo.
O que vai acontecer é ele pode sugerir ideias e respeita as nossas escolhas. Porque, se não for assim, como é que vai funcionar a nossa evolução? Como é que nós vamos dizer, realmente eu aprendi isso, eu sou responsável por aquilo, se você sempre tem alguém nos manipulando? E, então, o espírito superior não faz isso. Não faz. E é claro que nós podemos ter alguns espíritos da nossa categoria, e estou falando até mais da minha, que da de vocês, porque a minha eu conheço. Da minha categoria para baixo, é que eles são dados a dar sugestões e opiniões. Porque também não tem muita maturidade. Então, para que nós vamos querer? Sendo assim, nós mesmos podemos tomar as nossas decisões. Então, ao médium não cabe o papel de conselheiro. Não cabe. Então, vocês, todos nós, que estamos iniciando na mediunidade, alguns mais cedo, outros mais tarde, nós temos que entender que não cabe ao médium ser conselheiro de nada. Porque, primeiro, ele é apenas um intermediário. Como que ele vai se propor a ficar dando conselhos e nem sabe se tem espíritos ali que querem fazer esse papel? E que espíritos fariam esse papel? E não é muito difícil, nós podemos nos lembrar de Chico, que é a maior referência mediúnica que nós temos. Foi um médium que ele realmente exerceu o mediunato de amor, de carinho, de extrema responsabilidade. Ele não fazia isso. Nós temos inúmeros exemplos. A pessoa chegava perguntando, dos problemas mais simples aos problemas mais sérios. Ele sempre falava: o que é que você está pensando? Ou espera um pouco. Ele sempre dava respostas, vamos dizer assim, evasivas, para que a própria pessoa pudesse ela própria buscar as suas respostas. Para que depois, dando certo ou errado, a pessoa não responsabilizasse o nosso querido Chico, ou qualquer outro médium. Então, é preciso que o médium aprenda isso. Às vezes, quando muitas pessoas começam a chegar para o médium perguntando, corre um risco também. Se ele não tomar muito cuidado, ele corre o risco de resvalar para a vaidade. Que aí todo mundo começa a chegar e perguntar, E aí, estamos ainda nessa faixa da vaidade. Do orgulho, ele pode, sim, vaidecer com isso, e hoje dá uma opinião, dá um conselho, o outro depois vem e fala que foi ótimo, e ele se engrandece com aquilo. Então, na área mediúnica, nós não nos devemos prestar a isto. Devemos ser bastante zelosos com isso. Agora, na casa espírita, existem alguns serviços que socorrem as pessoas, porque são muitos necessitados que buscam a casa espírita, necessitados de toda a ordem, de um desconforto mais simples até problemas muito sérios. Às vezes, pessoas cujos parentes desencarnaram, às vezes a pessoa ainda não é conhecedora da doutrina, ou não professava doutrina nenhuma, e aquilo gera um desequilíbrio, e muitas pessoas buscam a casa espírita para isso. Então, nós temos que socorrer, claro. Mas aí nós vamos socorrer como indivíduos, como pessoas, sabendo, naturalmente, que todas as vezes que na casa espírita nós vamos socorrer alguém, e se nós estamos envolvidos num trabalho sério, e nós oramos, a espiritualidade vai nos socorrer. Mas ela vai nos socorrer dando intuições a partir do nosso repertório espiritual, daquilo que também nós acreditamos e somos. Nós não podemos nunca achar que vamos ser intérpretes lúcidos da espiritualidade para socorrer aquela pessoa. Porque se nós já temos o mínimo de conhecimento espírita, já dá para conversar com alguém, ouvir a pessoa, sem ficar achando que ele é uma ponte direta da espiritualidade, porque isso é pretensão, e falar para o outro as respostas que ele gostaria de ouvir,
ou que a pessoa acredita que vai solucionar todos os problemas. Uma casa espírita que se propõe a isso, ela ainda não está envolvida na sua seriedade. Porque as respostas para as necessidades de cada um de nós, elas estão dentro de nós mesmos. Todos nós temos as respostas para os nossos problemas. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Porque se nós buscamos a conexão com o alto, as respostas estão em nós. Então, quando nós formos atender no chamado atendimento fraterno, e ninguém vai estar mediunizado, porque não se atende uma criatura mediunizada, não é uma proposta interessante, né? Nós devemos atender, vamos dizer, de cara limpa, né? Vamos ouvir a pessoa e também vamos dizer assim de início, olha, nós não temos as soluções para os seus problemas, porque as soluções estão em você. Você sabe o que é melhor para você, mas eu posso te ouvir. E, às vezes, através de perguntas que nós vamos fazendo para a pessoa, nós podemos conduzir aquela pessoa à resposta que está dentro dela. Desde quando você se encontra aflito? Mais ou menos assim, né? Você já prestou atenção? Por que você está assim? Você foi acometido dessa doença, ou dessa tristeza profunda, ou desse desespero? O que você tem feito para resolver esse problema? Como que está a sua sintonia com Deus, com os espíritos amigos? E aí nós vamos orientar, sim, o que é certo, a leitura do Evangelho, de leituras edificantes, a oração, o passe, porque na medida que a pessoa envolve em todo esse tratamento que a casa espírita oferece, ela mesma vai encontrar as soluções. Os espíritos amigos vão intuí-la e vão buscar também, dentro das possibilidades da pessoa, aquilo que ela vai dar conta de resolver. É assim que nós devemos buscar, é despertar no outro a vontade de buscar a solução. É isto que a casa espírita e as pessoas que trabalham na casa espírita têm que fazer. Despertar no outro essa vontade de buscar a solução. E nunca falar assim, eu tenho a solução para você. Se alguém falar isso, a gente pode desconfiar. Porque solução, cada um busca a sua de acordo com o que ela vai dar conta, né? Então, todo o trabalho espiritual, acredito eu, né, e de acordo com os ensinos que nós temos da proposta de Kardec, porque o que é a proposta de Kardec com a doutrina espírita? É de educação. E o que é a proposta de educação? É você ser senhor de si mesmo. Então, nós temos as respostas no Evangelho, nós temos as respostas nas obras, não apenas de Kardec, mas todas as obras subsidiárias, que sempre nos estão aí oferecendo inúmeras possibilidades de reflexões importantes, né? Então, jamais trabalhar nessa área de querer mediunizado dar o conselho. Mesmo na reunião mediúnica, quando nós estamos como esclarecedores, que nós vamos conversar com o espírito, é sempre buscando, às vezes, mais fazer indagações para que aquele espírito possa pensar. E ele próprio descobrir a sua escalada, né? Porque é sempre um tipo de atendimento que nós vamos fazer o outro pensar. É aí que está a grande sacada, né? Usando aí uma gíria. Nunca falar, faça isto. Faça isso. É uma terapia, vamos dizer, convencional. Os terapeutas, né, psicólogos, os psiquiatras, eles também trabalham nessa linha. Nenhum terapeuta bem direcionado, ele vai dizer assim para o seu paciente, você precisa fazer isto. Ele nunca fala isto, né? Ele vai trabalhando, ele vai caminhando num raciocínio que o outro possa entender que seria bom, talvez, ele fazer aquilo. Ele nunca vai dar uma resposta
Era faça isso, porque quando você fala para o outro, faça isso, você jogou no outro a possibilidade, assim, se você faz que vai dar certo. Aí, se não der certo, você tem que falar comigo outra vez, né? Porque fui eu que pedi para você fazer isso. Então, conta que, assim, eu falei do Chico, tem inúmeros casos, né? E vou contar um que eu estou me lembrando. Que chegou a mulher, ela tinha um relacionamento muito difícil com o marido, né? Ele era extremamente autoritário, era alcoólatra, enfim, o relacionamento era muito difícil. E ela chegou para o Chico e perguntou: Chico, meu caso é assim, você acha que eu devo me separar? Não se fala isso para casal nenhum, né? Claro que não. Você falar que separa, amanhã ele volta, pronto. Você já arrumou 2 inimigos, aquele que perguntou e o outro, que vai contar, vai dar confusão, né? Ou se separa e não dá certo, também você arrumou um inimigo. Então, o Chico falou assim, pensa mais um pouco, aguarda mais um pouco. Quer dizer, ele não se posicionou, né? Resolve isso para lá, não vai querer resolver isso aqui agora. E daí, assim, pouco tempo, ela volta. Chico, você acredita que meu marido desencarnou? E você melhorou? Não, continua do meu jeito. Vocês entenderam? O problema não era só o marido. Relacionamento é uma via de mão dupla. Na realidade, ela imaginava que ele era o problema da vida dela. E foi atrás do Chico para que ouvir assim, separa que você vai ter uma vida melhor. Claro que ponderado, sensato, ele falou, aguarda mais um pouco, até porque deve ter captado lá que ele ia desencarnar logo, né? Se o Chico tivesse falado para ela se separar e ele tivesse desencarnado, ele estava perdido. Né? Que aí vinha a culpa nela, vinha o remorso, ia jogar em quem? Aguarda só mais um pouquinho, né? E aí ele desencarna, e Chico pergunta, e você melhorou? Não. Então o problema não era o marido. É? Olha a responsabilidade de darmos conselhos. Agora, quando nós estamos dizendo isso, nós não estamos querendo dizer que você não vai ouvir o outro. Ouvir sempre. Sempre ter bons ouvidos para ouvir, acolher a pessoa, legitimar a dor da pessoa. Também nunca a pessoa chega com um problema, nós vamos falar, menino, isso não é nada, não. Você tem coragem de vir aqui reclamar isso? Nenhum problema é pequeno. Não existem problemas pequenos. Ele pode ser pequeno para nós, mas se está causando dor na pessoa, é grande para ela. Então, ouvir, ponderar, né, sempre buscar o caminho da oração, do evangelho, naquilo que você precisar, eu quero te ouvir. Você já procurou o diálogo, sempre incentivar o outro no diálogo com aquele que acha que está fazendo dificuldade, né? E esses, sim, são conselhos que não nos comprometem, que não compromete na escolha do outro, que nós não interferimos na escolha do outro diretamente, porque esse direito nós não temos. Nós não temos direito de interferir na escolha do outro. Porque nós precisamos entender que cada um está em um lugar. Então, às vezes, do meu ponto de vista, do lugar que eu estou, eu sempre acho que a solução para o problema da Sueli, por exemplo, é X. Mas, no lugar, às vezes, que ela está, aquela solução é péssima. Então, é sempre melhor ponderar, né? E por quê? Porque aí ela realmente vai fazer aquela escolha que é confortável para ela, que realmente ela vai dar conta de fazer isto, né? Então, mas as pessoas adoram, elas querem muito ouvir e nós precisamos ficar bastante zelosos. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa, né, a pessoa apresentou, e eu conversei, ouvi, e ponderei, ela falou assim, mas e aí? Quando vocês forem conversar com os espíritos, você vai me dar a resposta do que eles vão falar? Do meu caso? Eu falei, olha,
pelo menos os espíritos que nós trabalhamos aqui, pode ser que em outros lugares tenham espíritos que façam diferente. Os nossos mentores aqui, os mentores desta casa, eles não dão resposta para nós, nunca deram. E tudo isso que eu estou falando para você, primeiro, eu estou acreditando que eu já estou sendo assessorada pelos mentores. Eu tenho que acreditar nisso. Segundo, eles não vão falar nada diferente do que eu estou falando para você, porque eles não têm respostas mágicas. E não tem mesmo, gente. Espírito não tem as decisões da nossa vida. Por que eles haveriam de ter? Por que eles teriam que ter essas respostas? Então, nós não acreditamos na doutrina espírita tal como ela é. O que nós acreditamos da escalada evolutiva do ser humano? Que nós vamos construindo a nossa evolução. Quando nós reencarnamos, nós temos um projeto de vida. Mas não está escrito lá tudo assim. Então, fulano vai fazer isso, e vai virar tal esquina, e vai cair, vai quebrar a perna, e vai ser isso, aí alguém vai ajudar. As coisas não são assim. Se nós acreditamos assim, é ingenuidade nossa. Nós temos um projeto reencarnatório. Em tal época vai ter tal dificuldade ou tal facilidade, mas a pessoa tem N possibilidades de sair disso. Porque senão seria até desagradável estar aqui, está tudo escrito. Porque nós não somos artistas. Artista que você pega um script, né? Assim mesmo, um bom artista, ele dá baile até no script, não é? Agora, nós não somos artistas, nós somos construtores da nossa evolução. Então, encerrando aqui, né, só para... Os espíritos superiores, eles não se prestam a isso, repetindo, porque eles sabem que tudo já está escrito nos livros, tudo já está dentro de nós, e eles não vão dar nada de mão beijada para nós, né? As respostas estão na ética, na moral e nas leis divinas. Que Jesus nos abençoe sempre, para que possamos sempre buscar cada vez mais a nossa autonomia, porque aquele que é autônomo, não que ele vai prescindir da ideia do outro, ou às vezes de um aconchego do outro, mas ele nunca vai chegar em alguém e falar assim, ó, Sueli, você me fala aí o que eu tenho que fazer, porque senão eu estou perdida. Né? Que Jesus nos ilumine sempre. Que assim seja.